Então, veja só, pessoal, né? A nossa lista de exercício trata aí sobre ligações covalentes, mas juntamente com ligações covalentes ou moleculares, nós iremos também descobrir aqui a polaridade das ligações, a polaridade da molécula e a sua geometria molecular, tá bom? Então, quando você olha para a questão número 7, né? Dados os elementos, dados os átomos aí, você tem 4 átomos, cloro, carbono, fósforo e hidrogênio. E eu quero saber quais serão as moléculas formadas quando combinamos. Combinamos quem? Na letra A é cloro e cloro. O ideal é que vocês tenham aí uma tabela periódica, tá certo? Se na letra A eu tenho cloro e cloro, né? Então você vai lá na sua tabela periódica, sabe que na sua tabela periódica, quando você observa o átomo de cloro se encontra na família 17. Se ele é da família 17, significa dizer, né, deixa eu ajeitar esse A aqui, né? Se ele é da família 17, significa dizer que o átomo de cloro vai ter 7 elétrons na sua última camada, certo? Professor, como é que a gente sabe que os pontinhos têm que ser distribuídos desse jeito, nessa posição aí? Nós sabemos disso porque o átomo de cloro, está vendo a distribuição dele aqui, ó, dizendo que ele é S2P5. O que é que significa dizer que o átomo de cloro tem configuração de S2P5? Significa dizer que o subnível S possui apenas 2 elétrons no seu único orbital e o subnível P, que é formado por 3 orbitais, nele nós vamos encontrar 5 elétrons. Lembre da regra de Hund, que primeiro preenche tudo para cima, deixando os elétrons desemparelhados. Após completar, é que você começa a emparelhar os elétrons, preenchendo para baixo, tá bom? Primeiro no sentido horário, depois no sentido anti-horário. Então, pode prestar atenção que ele tem que ter 2 juntos, 2 juntos, 2 juntos e apenas um sozinho, apenas um desemparelhado. Por isso que a gente representa o átomo de cloro assim. Se a ligação é cloro com cloro, o outro átomo de cloro, é lógico que também vai ter 7 elétrons na última camada. E se ele tem 7 elétrons na última camada, só tem um espaço vazio. Quer dizer que ele só precisa fazer apenas uma única ligação para completar aí a sua camada de valência, né? E ela vai atingir o octeto. Então, quer dizer que essa é a nossa estrutura de Lewis. Pode chamar de estrutura de Lewis ou pode chamar de fórmula eletrônica. Tá ok? Aí, a partir dela, nós iremos montar a fórmula estrutural plana. E agora, já que a gente tem a fórmula estrutural plana, vem a novidade. Qual é a novidade? A novidade é a gente olhar a eletronegatividade. Como aqui você tem uma substância simples, porque ela é formada por átomos de elementos químicos iguais, é cloro com cloro, então a eletronegatividade do cloro é 3. Mas se o cloro está ligado a outro cloro, é porque a eletronegatividade dele também é 3. Como não há diferença de eletronegatividade, você vai dizer para mim que essa ligação química é uma ligação química do tipo apolar. Porque não existe diferença de eletronegatividade entre os átomos participantes da molécula. Se essa é uma substância simples, se a ligação é apolar, quer dizer que essa molécula também é uma molécula apolar. E quando eu falo para vocês em termos de geometria da molécula, né, a gente percebe que os dois estão em linha reta, é uma geometria linear. Certo? E tem até a tabela de geometria, se você quiser, né, você dá uma olhada aí na tabela de geometria, e você confere que você tem apenas 2 átomos aí participando da ligação, e se você tem 2 átomos ligados um ao outro, a geometria é uma geometria linear, quer dizer que o ângulo é um ângulo de 180 graus. E a fórmula dessa molécula, né, a fórmula molecular é o Cl2, é o gás cloro. Então nós temos a estrutura de Lewis, que representa os elétrons da última camada e a ligação que vai acontecer entre eles. Nós temos a estrutura plana, ou fórmula planar, né? Ou estrutura planar, a estrutura plana, e nós temos aqui a fórmula molecular, tá ok? Feito aí a sua alternativa da letra A. Pronto. Feito aí a letra A. Na letra B agora, né? Então, vamos iniciar aqui a letra B. Na letra B, a ligação tem que acontecer entre os átomos de cloro e carbono. Então, pega a tabela periódica. Na tabela periódica, você vai localizar o átomo de cloro, né? A gente acabou de utilizar o átomo de cloro, já sabemos que o átomo de cloro ele é da família 17, ele tem que vir com 7 elétrons na última camada.
Então, você vai ter a ligação entre o átomo de cloro, que tem 7 elétrons na última camada, com o átomo de carbono. E para facilitar a compreensão, eu vou trocar aqui a cor, né? Pegar uma outra cor para o átomo de carbono. E o átomo de carbono, você vê que o átomo de carbono se encontra aí, ó, carbono, na família 14. Ele tem 4 elétrons na última camada. Ele tem configuração de S2, o carbono, né? Tem configuração S2 e P2. Quer dizer que ele tem 2 elétrons no orbital do subnível S, e quer dizer que nos 3 orbitais do subnível P, ele vai ter apenas 2 elétrons. Agora, lembrem-se que elétron é negativo, e negativo com negativo se repelem. Se o carbono, que o número atômico dele é 6, na hora que a gente faz a distribuição eletrônica, ele fica 1s, 2s e 2p2, observe que o S e o P aqui estão no mesmo nível, no nível 2. Então, é mais fácil esse elétron sair desse orbital que já está preenchido e vir ocupar esse espaço vazio aqui. Então, a gente vai ter a união desses 2 orbitais, o orbital S com o orbital P. Os 2 vão se juntar, os 2 vão se misturar, e a gente tem o que nós chamamos de hibridização. E nessa hibridização é a mistura dos orbitais. No lugar agora, né, então a gente vai ter esse do S mais os 3 do P. E cada um com apenas um único elétron. Essa hibridização é chamada de S, porque o S só ficou com 1, e o P ficou com 3. Então, é uma hibridização chamada de sp3. O que eu estou querendo dizer para vocês é que na hora que eu vou colocar os elétrons do átomo de carbono, eu não vou colocar 2 juntos, como está mostrando aqui, ó, e 2 separados, não. Se eu fizesse isso, a geometria dele seria uma geometria de um triângulo, com 3 vértices, né? Ao invés de você fazer isso, o que é que você faz? Ao invés de você fazer isso, nós vamos colocar os 4 elétrons o mais separado possível, né? É a VSEPR, é a teoria da repulsão dos pares eletrônicos da camada de valência. Para a gente entender melhor o que é que eu estou tentando dizer. Quando você inventa de amarrar 4 balões de aniversário, você amarra um ao outro. Você amarra um ao outro, eles vão ficar mais ou menos assim, o ângulo de 180 graus. Você inventa de amarrar um terceiro. Quando você amarra um terceiro balão, ele não fica assim. Na hora que você amarrou os 3 balões, eles mesmos, naturalmente, vão ficar formando mais ou menos um triângulo. É uma geometria triangular, uma geometria trigonal. Na hora que você amarra um 4º balão aqui, eles se organizam como um tetraedro. Então, não é que a gente está inventando, é que na natureza a gente observa que o carbono, quando o carbono só faz ligação simples, ele apresenta uma geometria de um tetraedro. A teoria aqui da química é apenas para explicar por que ele fica assim. Ele fica assim porque o subnível S e o subnível P estão no mesmo nível de energia. Como estão no mesmo nível de energia, é mais fácil esse elétron, para diminuir a repulsão entre elétron e elétron, ele vir para esse orbital que está vazio. Ok? O que eu estou querendo dizer para vocês é que na hora que vocês forem montar a ligação do carbono com o cloro, então o átomo de carbono vai ficar com seus 4 elétrons assim, ó, o mais espalhado possível, e o átomo de cloro, eu vou voltar aqui na corzinha do cloro, né, para ficar mais fácil a compreensão. O átomo de cloro tem os seus 7 elétrons. Lembra que se ele tem 7 elétrons, para completar 8 só falta 1. Então, quer dizer que o átomo de cloro só pode fazer uma única ligação, já completou 8. Mas o carbono que tinha 4 fez uma ligação, completa 5. Não pode ficar com 5. Mais um cloro, e esse cloro vem com 7 também. Mais um cloro, faz mais uma ligação, o carbono completa 6. Outro cloro vem com 7 de novo. Mais uma ligação com o carbono completa 7 elétrons na última camada. Aqui tem que separar. Deixa assim. E mais um átomo de cloro, que vem com 7 elétrons de novo na sua última camada, para fazer uma outra ligação aqui com o carbono. Agora sim o carbono ficou com 4 elétrons na última camada. Essa é a nossa estrutura de Lewis, né? Estrutura de Lewis, ou fórmula eletrônica, e você vai ter a partir dela sua forma estrutural. Carbono no centro, cloro para um lado, né? E o cloro aqui, ó, os 4 átomos de cloro ao redor do átomo de carbono, certo?
organizados mais ou menos assim. Eu estou tentando colocar já uma perspectiva de geometria aqui para vocês. Essa é a nossa fórmula estrutural, certo? Essa é a nossa estrutura plana, tá ok? Qual é a novidade? Porque quem estava participando das aulas de ligações químicas, até aqui a gente já fazia. A novidade é que agora a gente vai ver a eletronegatividade. E quando você observa a eletronegatividade, certo? Observe que a eletronegatividade do cloro é 3. A eletronegatividade do carbono é 2,5. Então, o átomo de cloro tem uma eletronegatividade maior. Se ele é mais eletronegativo, quer dizer que ele vai atrair o elétron do átomo de carbono para ele, né? A atração do átomo de cloro pelo elétron do átomo de carbono é maior do que a atração do próprio átomo de carbono, porque ele tem uma maior eletronegatividade. Lembrem-se que a eletronegatividade é a capacidade que um átomo tem de atrair para si o elétron durante uma ligação química. Então, esse átomo de cloro está puxando o elétron do carbono para ele. Quer dizer que o elétron do carbono está mais próximo daqui do cloro do que do próprio carbono. Se ele está ganhando esse elétron, né, ele está ficando parcialmente negativo uma vez, porque está ganhando um elétron. O outro cloro está ganhando também parcialmente negativo uma vez, cada um deles. Esse símbolo aqui, que parece um S, né, quase um S, significa parcialmente. O átomo de carbono perdeu 1, 2, 3, 4. Se ele perdeu 4, ele vai ficar parcialmente positivo 4 vezes. Isso aqui também funciona como NOx, né? Se alguém perguntar para você qual é o NOx do cloro nessa ligação aqui, na ligação cloro-carbono, o NOx do cloro é menos 1. Quer dizer que o cloro é mais eletronegativo do que o carbono e está ganhando esse elétron. O carbono que está perdendo 4 vai ficar positivo 4 vezes. Quando a gente fala de NOx, nós estamos falando da carga, tá certo? Da carga desse elemento. Então, qual é a novidade que nós vamos ter, além de colocar aqui os vetores, que cada setinha dessa é chamada de vetor, e representa o momento polar aí, tá certo? Para saber quem é que está ficando mais eletronegativo do que o outro, quem é que está recebendo esse elétron, quem está perdendo. Essa nossa ligação química agora é uma ligação química polar. Por que ela é uma ligação química polar? Porque um dos elementos é mais eletronegativo do que o outro. A nossa molécula, porém, ela é uma molécula apolar. E a nossa molécula, ela é apolar porque cada vetor está num sentido diferente. Ó. Eles estão em sentidos opostos se anulando. Ó. Enquanto um vetor está puxando para o cloro para cima, o outro está para baixo. Um para a direita, o outro para a esquerda. Então, as forças desses vetores estão se anulando. Elas não estão se juntando num único local. Então, por isso que a nossa molécula é apolar. Em termos de geometria, quando a gente vai olhar a geometria dessa molécula, né? Então você observa que ao redor do átomo central, que é o carbono, você tem 4 átomos de cloro. Então você vem na sua tabela aqui no número 4, certo? Ao redor dele você tem 4 pares de elétrons. E esses 4 pares de elétrons estão ligados. Então é 4 com 4. Se é 4 com 4, a geometria é chamada de geometria tetraédrica. Então, essa molécula é uma molécula que apresenta uma geometria, e essa geometria é chamada de tetraédrica. Ok? Feita a alternativa da letra B, né? E se você quiser saber qual é a sua fórmula molecular, a fórmula molecular desse composto tem um átomo de carbono e temos 4 átomos de cloro. Então, é lógico que a fórmula molecular aí, né? A molécula dele é o CCl4, tetracloreto de carbono, ou pode ser chamado de tetracloreto de metano, certo? Então, está aí montada a molécula do tetracloreto. Ela tem ligação química polar, porque um tem mais eletronegatividade do que o outro. A molécula é apolar, porque os polos estão se anulando. A geometria é tetraédrica, e essa é a fórmula molecular. Ok? Fórmula molecular. Ativa da letra B com a letra A. Ó. Quando a gente tinha a letra A, por que a ligação química ela era apolar? A ligação química era apolar porque um átomo é igual ao outro. Se um átomo é igual ao outro, a eletronegatividade de um é igual à eletronegatividade do outro. Por isso que a ligação química era apolar. Só tinha os dois. A ligação química é apolar, a molécula é apolar. Substância simples é apolar. Né? A geometria era uma linha reta. Agora não.
Agora nós temos uma ligação aqui entre átomos diferentes. Se são átomos diferentes, a eletronegatividade de um é diferente da eletronegatividade do outro. Eu vou colocar essa setinha, que é o vetor aqui, ó, indicando a polaridade, né? Indicando qual o elemento mais eletronegativo para aquele que tem a maior eletronegatividade. Então, a ligação química é polar. A diferença de eletronegatividade é diferente de zero. Agora, a molécula é apolar porque os vetores estão se anulando, e a geometria é uma geometria tetraédrica. A letra C é cloro e fósforo. Se na letra C eu quero que você estabeleça a ligação entre o átomo de cloro e o átomo de fósforo, certo? Vou até colocar o fósforo aqui de uma outra cor, né? Pegar logo a sua tabela periódica. Então, você já percebe que o cloro é da família 17. 7 elétrons na última camada. Fósforo vai ser da família 15. Família 15, 5 elétrons na última camada. Então, quer dizer que o átomo de cloro, que é 7, né, família 17, vai possuir 7 elétrons na última camada. Você vai representá-lo assim. Mudar a cor aqui para o átomo de fósforo. Então, quando você tiver o átomo de fósforo, ele é da família 15, ele tem 5 elétrons na última camada, e você vai representá-los assim. 2 juntos e 3 separados. Por que é 2 juntos e 3 separados, professor? Olha aqui sua resposta. Ó. Ele é S2P3. Se ele é S2P3, quer dizer que o subnível S só tem um orbital com os 2 juntos, enquanto que o subnível P vai ter 3 orbitais com 3 elétrons, um elétron em cada um. Então, é por isso que você tem que organizar 2 juntos e 3 separados. Então, você vai colocar o átomo de fósforo, certo? Representa aí os seus 5 elétrons da última camada, da camada de valência. Ao redor do átomo de fósforo, você vai colocar o átomo de cloro. E se vocês prestarem atenção, se o cloro já tem 5 elétrons, 5 para completar 8, falta 3. Só que o átomo de cloro não pode fazer 3, o átomo de cloro só pode fazer 1. Se o átomo de cloro só pode fazer 1 para completar 8, e o fósforo precisa de 3, então eu vou colocar o cloro 3 vezes ao redor do átomo de fósforo. E pronto. O cloro que tinha 5 completou 6, 7, e agora vai completar 8. Fácil assim. Tá bom? Essa é a nossa estrutura de Lewis. Essa vai ser a nossa estrutura plana. A nossa estrutura plana. Vai ficar... Deixa eu ver se eu consigo dar isso. Vai ficar mais ou menos assim. Professor, não posso colocar o cloro no meio, ou o fósforo no meio, e os 3 átomos de cloro assim não, como um triângulo? Pode não. Por que você não pode fazer isso? Porque esse par de elétrons aqui do fósforo ocupa espaço. Elétron é negativo. Negativo com negativo da ligação química se repelem. E se eles se repelem, eles vão afastar o máximo possível esses cloros. Então é por isso que a geometria fica mais ou menos assim. Né? Esses átomos de cloro nem ficam retos assim, ó, nem ficam retos com um ângulo de 90 graus, não. Eles ficam assim, meio inclinados mesmo. Se você montou a molécula, até aí a gente já sabia, né? Quando a gente estava estudando ligações químicas. Agora a gente vai para a polaridade. Chegou na polaridade, você vai procurar aí. A polaridade do cloro é 3. A polaridade do fósforo é 2 e 1. Então, o cloro é mais eletronegativo do que o fósforo. O cloro é mais eletronegativo. Se ele é mais eletronegativo, eu vou desenhar vetores em direção ao cloro, mostrando que o cloro é mais eletronegativo do que o fósforo e que ele está atraindo esse elétron do fósforo para si. O cloro que está ganhando está ficando parcialmente negativo uma vez, parcialmente negativo uma vez, parcialmente negativo uma vez. O fósforo perdeu 3. Se ele perdeu 3, ele vai ficar parcialmente positivo 3 vezes, certo? Mais 3 para o fósforo, tá bom? Então, na hora que você vai falar para mim sobre a ligação química, você vai me dizer que a ligação química que acontece aqui é uma ligação química polar. Por que é uma ligação química polar? Porque existe diferença de eletronegatividade. O fósforo é 2 e 1, o cloro é 3, o cloro é mais eletronegativo, então a ligação química é polar. Na hora que você observa a molécula, essa molécula também vai ser uma molécula polar.
porque aí você tem os vetores, ó. Pode prestar atenção que os vetores estão indo para o cloro. E todos os três estão nesse sentido. Então, quer dizer que esse lado aí da sua molécula é um lado com maior eletronegatividade do que o outro. Então, ó, os três estão se juntando aí, os três para baixo, certo? Então, a resultante aí é uma resultante polar. Você tem diferença de polos. Um lado ficou positivo, o outro lado da molécula ficou negativo. E a geometria, como é que se chama esse desenho dessa molécula aí? Quando a gente olha na tabela de geometria molecular, ver como é que vai ficar fácil agora, quando a gente tem a tabela, né? Então, você observa que ao redor do átomo central, que é o átomo de fósforo, você tem 4 pares de elétrons, ó. 1, 2, 3, 4. 4 pares. Então, aqui você vem no número 4. Só que dos 4 estão ligados 3. Então, você vem aqui, ó, 4 com 3, ó. 3 pares ligantes. E pares não ligantes? Tem um que não ligou. Como é que se chama essa geometria? É uma geometria piramidal. É uma geometria de uma pirâmide, certo? Uma geometria piramidal. Ok? Molécula, a fórmula é um P com Cl 3 vezes. Então, é o PCl3, certo? Está montada aí a nossa molécula. Vamos para a próxima alternativa, a alternativa da letra D. Na alternativa da letra D, é bem mais simples, né? Porque na letra D nós vamos ter cloro e hidrogênio. Se na letra D você tem cloro e hidrogênio, você já sabe que o átomo de cloro tem 7 elétrons na última camada. E se você não lembra, confere aí na tabela, é só olhar para a tabela periódica. O átomo de cloro, que é o número atômico 17, ele está na família 17, 7 elétrons na última camada. O átomo de hidrogênio, que eu vou trocar aqui a cor, nem está aí a parte do hidrogênio da tabela, né? Eu só deixei só os não metais. Aí a parte da família do bloco de P, né? Do 13 até o 17, porque o hidrogênio é o número atômico 1. Se ele é o número atômico 1, ele só tem apenas um elétron na sua única camada, no seu único subnível S. E se ele só tem um elétron, só pode fazer uma ligação. O cloro, que já tinha 7, faz uma ligação completa 8. Então, a gente já montou aqui a estrutura de Lewis, e aqui nós vamos ter a nossa estrutura plana. A estrutura plana vai ficar, né? Pode, só em termos de organização, vou colocar primeiro o H, depois o Cl. Mas não tem diferença de você ter visto ali. Então, ficou assim. Quando você está montada a ligação química, agora vamos para a polaridade. Quando você olha a polaridade, tem lá no começo do assunto, né, no material que eu coloquei lá no grupo do WhatsApp de vocês, lá está informando que a eletronegatividade do hidrogênio é 2,1. A eletronegatividade do cloro é 3. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês é que o cloro é mais eletronegativo do que o hidrogênio. Então, vocês vão representar um vetor, certo? Um vetor aqui, ó, mais próximo do cloro, indicando que o cloro é mais eletronegativo do que o hidrogênio e está atraindo esse elétron do hidrogênio para si. Quer dizer que o cloro vai ficar parcialmente negativo, o hidrogênio vai ficar parcialmente positivo, certo? Então, quer dizer que essa ligação química é uma ligação química polar, porque existe diferença de eletronegatividade entre esses elementos. A nossa molécula, ela é uma molécula polar, porque só existe uma ligação e a ligação é polar. E se você observar a geometria, essa geometria é uma linha reta. Então é o que nós chamamos de geometria linear. Você tem apenas 2 elementos químicos, né? Você tem apenas 2 elementos químicos, os 2 elementos químicos estão ligados um ao outro em linha reta. Então a sua geometria, ela é uma geometria linear. Tá ok? E qual a fórmula da nossa molécula? A nossa molécula, né? Nós estamos vendo aí, só tem o H e o Cl, então é o famoso HCl, é o famoso ácido clorídrico. Que depois a gente vai ver as regrinhas para aprender o nome dessas substâncias, tá certo? Mas aqui, ó, ligação química polar, molécula polar, geometria linear. Ok? Você vai ter o fósforo, que é o P, e o hidrogênio. Quando você olha na tabela periódica, você vai ver que o átomo de fósforo, certo? O átomo de fósforo, ele é da família 15. Se ele é da família 15, ele vai vir com 5 elétrons na sua camada de valência, na sua última camada. Então, o átomo de fósforo, você vai representar ele assim, ó. 5 elétrons na sua última camada.
O átomo de hidrogênio, todo mundo já sabe, né? Que o átomo de hidrogênio apresenta apenas um elétron na sua camada. Se ele tem 5, faz uma ligação, completa 6. Não pode ficar com 6. Outra ligação, completa 7. Não pode ficar com 7. Mais uma ligação, aí agora sim ele obteve o octeto. Né? Agora ele completou o octeto, completou 8 elétrons na última camada. Essa é a nossa estrutura de Lewis. A nossa fórmula plana, a nossa estrutura plana vai ficar o pH3, assim. Mais ou menos assim. Lembra que esse par de elétrons aqui do fósforo ocupa espaço. Se ele ocupa espaço, eu não posso distribuir como um triângulo, né? Numa geometria trigonal, não, tá certo? Se colocar assim, vai ficar errada a geometria dele, tá bom? Então, deixa desse jeito aí, uma pirâmidezinha. Em termos de eletronegatividade, vou mudar a cor aqui, né, para facilitar. Quando a gente observa a eletronegatividade do fósforo é 2 e 1. A eletronegatividade do hidrogênio também é 2 e 1. Se o hidrogênio é 2 e 1 e o fósforo é 2 e 1, dava para a gente dizer que essa ligação química é uma ligação química apolar. Se as ligações químicas são apolares, dava para a gente pensar que essa molécula é uma molécula apolar. Na hora que a gente observa a geometria, quando a gente observa a geometria, tem 4 pares de elétrons ao redor do átomo de fósforo. 4, você vem aqui no número 4. Dos 4, só estão ligados 3. Se estão ligados 3, você vem aqui, ó. 4 com 3. A geometria é uma geometria piramidal. Certo? Até aí, mais ou menos, né? Agora, entenda que na geometria piramidal, o ângulo dessas ligações aqui, né, vai fazer com que você tenha uma tendência maior, certo? As cargas aqui vão estar tudo mais desse lado aqui, ó. Então, na realidade, se você colocar aí no Google da vida, ela é uma molécula polar, porque existe uma pequena diferença de eletronegatividade entre esses elementos. A diferença é pequena? É muito pequena. Mas mesmo essa diferença sendo pequena, já dá para deixar essa molécula aí como uma molécula polar. Aí, se é polar, né? É porque o hidrogênio é um pouco mais forte do que o fósforo. Você vai colocar umas setinhas aqui vindo para o lado do hidrogênio. Vindo para o lado do hidrogênio. Tá bom? Se o hidrogênio está ganhando, ele está ficando parcialmente negativo, parcialmente negativo, parcialmente negativo. O fósforo que está perdendo 3, parcialmente positivo. Então, na prática, fica assim. Então, na questão número 8, apresente a fórmula eletrônica estrutural plana para as seguintes moléculas aí, né? Então, nós temos essas moléculas, é bom ter a tabela periódica, e a gente vai montando aí, tá bom? A gente vai ter a nossa alternativa da letra A. Então, na letra A, você tem átomos de oxigênio, e você observa na sua tabela que o oxigênio ele é da família 16. Se o oxigênio é da família 16, quer dizer que ele vai vir com 6 elétrons na sua última camada. 6 elétrons para o oxigênio na sua última camada. Ele vai fazer a ligação química em outro oxigênio, que também vai vir com 6 elétrons na última camada. Se ele tem 6 elétrons, faz uma ligação, completa 7. Uma segunda ligação, completa 8, atingiu o octeto. Essa é a fórmula eletrônica, e essa vai ser a estrutura plana para a molécula do gás oxigênio. Em termos de eletronegatividade, é oxigênio ligado em oxigênio. Então, a eletronegatividade de um oxigênio é 3,5, mas o outro é 3,5 também. Quer dizer que a nossa ligação química é uma ligação química apolar. E se ela é uma substância simples com ligação química apolar, quer dizer que a nossa molécula é uma molécula apolar também. Tá ok? E se os dois estão em linha reta, é porque a nossa geometria é uma geometria linear. Está respondida a alternativa da letra A. Só isso. Tranquilo? Alternativa da letra B é oxigênio de novo, só que agora é na molécula do ozônio, é o O3, né? Agora é na molécula do ozônio, o O3. A gente sabe que cada oxigênio vai vir com 6 elétrons na última camada. O oxigênio é da família 16, só que agora é O3. Então, você coloca o oxigênio de um lado
tá bom? E você coloca o oxigênio do outro. Opa. Cada átomo de oxigênio você representa aí 6 elétrons para a última camada. Se ele já tem 6, ele pode fazer uma ligação aqui, completa 7. Pode fazer mais uma ligação, completa 8. Ele já completou 8. Esse oxigênio do meio também já completou 8. E o outro oxigênio vai ficar solto? Se ele ficar solto, não é o O3, é o O2, né? Aqui seria o O2. Então, quer dizer que esse átomo aqui de oxigênio, ele já completou 8. Ele usa esse par de elétrons dele para atrair esse outro oxigênio para si. É o que a gente chama de ligação coordenada ou ligação dativa. Você pode deixar assim que está correto. Aí você iria representar a estrutura plana dessa molécula assim, ó, colocando uma setinha para dizer que é uma ligação coordenada ou dativa, ou você pode fazer simplesmente assim, ó, deixa o átomo de oxigênio aí como estava, cada um com seus 6 elétrons aí na última camada, tá bom? 6 elétrons aí para cada átomo de oxigênio. E, na realidade, essa ligação dativa ela está utilizando um par de elétrons. Então, eu posso fazer uma ligação aqui assim, posso fazer uma ligação aqui assim, ó, completamos as duas, e podemos fazer uma ligação aqui assim, ó, olha. Pode usar a setinha? Pode. Até para vocês do ensino médio, é até melhor usar a setinha lá, da ligação coordenada ou dativa, mas pode fazer assim também. Agora, o melhor de tudo é não fazer de nenhum desses jeitos. O melhor de tudo é você representar essa molécula assim, como ressonância. O que é ressonância, professor? Quer dizer que essa ligação aqui, ó, esse par de elétrons que vai vir completar, ele não vai montar essas duas ligações mesmo, ele monta apenas uma ligação, como se fosse apenas uma ligação. Só que é oxigênio de um lado e oxigênio do outro. Quer dizer que uma hora aqui é dupla e aqui está simples. Outra hora essa dupla vem para cá, aqui fica dupla. Aqui ficou dupla, o outro fica simples. Quando aqui está dupla, ela volta para cá, deixa esse dupla. Na hora que ela deixou esse dupla, esse volta a ser simples. Então, na prática, o que é que a gente sabe hoje? Pela tecnologia de hoje, a gente sabe que uma ligação simples é maior do que uma ligação dupla. E a ligação dupla é maior do que uma ligação tripla. Quer dizer que quando tem uma ligação tripla, os átomos estão mais perto um do outro. Quando tem uma ligação dupla, estão um pouco mais longe um do outro. E na ligação simples é a maior de todas. Aí, quando a gente vê o comprimento dessas ligações, a gente observa que no ozônio, essa ligação nem é do tamanho da dupla, nem é do tamanho da simples. Ela está no meio das duas. É o que nós chamamos de ressonância. É uma ligação que uma hora é dupla, outra hora é simples, e ela fica trocando o tempo todo. Então, ela é menor do que a simples, mas ela é maior do que a dupla. Então, o correto aqui não é você deixar de nenhum desses jeitos. O ideal é você representar essa ligação assim, ó. E esse tracejado aqui quer dizer justamente que tem ressonância, quer dizer que essa ligação uma hora é dupla de um lado, outra hora é dupla do outro. E entre eles existe ressonância. Agora, você pode deixar de qualquer um desses jeitos aí que a gente vai considerar correto, tá certo? Principalmente vocês que estão no ensino médio, tanto faz de um jeito ou do outro, as duas formas estão corretas. Agora, por que eu posso deixar assim, professor, a molécula do ozônio em linha reta? Assim você não pode. Por que que não pode? Porque esse par de elétrons aqui do oxigênio, elétron, né? Elétron é negativo. Se é negativo com negativo, tem repulsão. Então, ele espalha os outros. Por isso que fica assim, esse V aqui, ó. Fica uma geometria angular aqui. Fica esse ângulo aqui, ó. Tá certo? Menor do que 180 aqui e em cima maior do que 180. Esse ângulo fica por conta desse par de elétrons aí. Tá certo? Vamos dar uma olhada agora em termos de eletronegatividade. Em termos de eletronegatividade, eis a questão, né? A nossa ligação química é uma ligação química apolar. Por que é apolar, professor? Porque é oxigênio ligado em oxigênio. Um oxigênio é 3,5, o outro é 3,5. Ligação química polar. Só tem ligação química polar, a molécula também é uma molécula apolar. Mas observa na geometria dela, que a geometria dela vai ficar assim, ó, os dois oxigênios para baixo, mas em cima é oxigênio também. Então, por isso que ela tem a tendência de apolar, tá certo? Mesmo apesar da geometria.
Que geometria é essa? Essa geometria aqui, dá uma olhadazinha na nossa tabela de geometria, que vai ficar bem mais fácil. Ao redor do átomo principal, você tem três pares de elétrons ao redor. Então, você vem aqui, ó, 3. Só que dos 3, só estão ligados 2. Um deles não está ligado, quer dizer que a geometria é uma geometria angular. Ok? Geometria angular. Que está feita a nossa questão. Tá bom? Letra C, você vai ter, né, o N2, que é a molécula do nitrogênio, representa a molécula do nitrogênio, e você já vai observar na sua tabela periódica que o átomo de nitrogênio, ele é da família 15, ele tem 5 elétrons na última camada, então você vai representá-lo assim, ó, 3 separados, né, e 2 juntos. Normalmente eu gosto de deixar assim, mas como eu vou ter que colocar o outro N do lado dele, para fazer a ligação química, então eu já vou deixar assim, ó, e vai ficar, né, vai ficar melhor representado aí o que eu quero, certo? 2 juntos e 3 separados. Se ele tem 5, ele faz uma ligação completa 6, outra ligação completa 7, outra ligação completa 8. Pronto, é uma ligação tripla. Essa é a fórmula eletrônica, estrutura de Lewis, essa é a sua fórmula estrutural plana. Uma ligação tripla, tá bom? Deixa eu dar uma ajeitada aqui, né? Minha ligação tripla ficou meio feia. Consigo fazer um pouco melhor. Ixi, tem jeito não, todo jeito tá meio ruim. Então aí, ó, nossa ligação tripla, tá certo? Se você observa em termos de eletronegatividade, a eletronegatividade do nitrogênio é 3, mas o outro nitrogênio também é 3. Então você vai dizer para mim que a ligação química é uma ligação química apolar, porque não existe diferença de eletronegatividade, é uma substância simples. A molécula é uma molécula apolar, ok? E a geometria só tem os dois estão em linha reta, é uma geometria linear. Está feito. Ok? Está feito. Geometria linear. A fórmula da molécula já está lá, N2, né? Gás nitrogênio. Feito mais um. Letra D é o monóxido de carbono. Então, a gente olhando na tabela periódica, né? A gente até já fez exemplos hoje aí do carbono. O carbono é da família 14, a gente já sabe que vai colocar os 4 elétrons aí o mais espalhado possível. Elétron com elétron se repelem, né? Então, vai deixar os 4 mais espalhados possível. Ele vai fazer a ligação química e vai estabelecer a ligação química com o oxigênio. Oxigênio, família 16. Então, o átomo de oxigênio vai vir com 6 elétrons. Deixa eu mudar a cor aqui, que fica mais fácil de compreender. O átomo de oxigênio vai vir com 6 elétrons na última camada. Ok? 6 elétrons. Se ele tem 6 elétrons, faz uma ligação completa 7. Outra ligação completa 8. Pronto. Esse oxigênio completou 8. Ah, professor, é só colocar outro oxigênio do outro lado. Mas aí não ia ser o CO, aí ia ser o CO2, né? Aqui era o gás carbônico. Aqui não é o gás carbônico, aqui é o monóxido de carbono. Se ele é o monóxido de carbono, não é o CO2, é somente o CO. Como é que vai existir, então, o CO? Como é que existe isso? Existe isso porque o átomo de carbono que tinha 4 fez uma ligação completa 5, outra ligação completa 6. Então, esse oxigênio que já tem os 8 e o oxigênio que é mais eletronegativo do que o carbono, né? Oxigênio que é mais eletronegativo do que o carbono, que já tem aí os seus 8 elétrons na última camada, é o átomo de oxigênio que vai usar esse par de elétrons aqui, ó, para estabilizar esse átomo de carbono, fazendo uma ligação coordenada ou dativa. Então, a nossa estrutura vai ficar assim, C, dupla, O, e você representa essa setinha aí para dizer que é o átomo de oxigênio que está compartilhando esse par de elétrons dele com o carbono, para o carbono ficar estável. Certo? A nossa ligação química, você já viu aí que é uma ligação química polar. Por que que é polar? Porque existe diferença de eletronegatividades. O carbono tem eletronegatividade 2,5, oxigênio é 3,5, é mais eletronegativo. A molécula é uma molécula polar e ela tem uma geometria que é uma geometria, está em linha reta, é uma geometria linear. E respondido aí mais uma alternativa, certo?
Ok.